Graça e paz, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos de estudo bíblico, nossa 14ª aula. E nesta aula nós estaremos dando continuidade ao estudo de mais um método de estudo bíblico. E esse método é chamado de analítico. Então, até aqui, tá bom? Nós já estudamos o método devocional, ou análise de versículo, o método sintético, o método de tópico, o método biográfico, e hoje estaremos finalizando os métodos de estudos propostos para a disciplina com o método analítico. Então, eu quero convidar você a caminhar comigo nessa última jornada. Por definição, o método analítico consiste em analisar cuidadosamente e completamente uma passagem bíblica, tendo cuidado de notar até os seus pormenores. Então, o método analítico, pelo próprio teor da palavra, ele vai analisar cuidadosamente toda uma passagem bíblica, a fim de extrair o máximo possível daquilo que é observado no texto em questão. Então, este é o método mais profundo de estudo da Bíblia, também que consiste em investir bastante tempo e esforço para que possa extrair tudo o que o autor bíblico tensionou enfatizar e transmitir aos seus leitores. E o objetivo desse método é reconstruir tão claramente quanto possível o pensamento original do escritor, do autor, e nessa reconstrução, o estudante, aquele que vai meditar na passagem bíblica, irá encontrar os fatos que levaram o autor a dizer o que disse, da maneira que disse. Daí também, nós vamos nos ater à análise do texto propriamente dito, mas também é interessante, é importante que o estudante vá ao encontro do contexto histórico, cultural, para poder compreender o mais profundo possível a verdade daquilo que o texto bíblico quer realmente transmitir. Então, este método ele exige do estudante, daquele que está realizando o estudo, um alto grau de esforço para extrair, tá bom, a verdade de Deus na passagem analisada e estudada. Para isso, é preciso seguir algumas diretrizes. E as diretrizes são 10. A primeira é começar seu estudo logo com oração e dependência do Espírito Santo. Não tem como, tá bom, nós conhecermos a verdade bíblica se o próprio Deus não revelar essa verdade ao nosso coração. Então é importante demais que o aluno comece seu estudo orando e dependendo do Espírito Santo para que ele traga luz ao texto bíblico que está sendo estudado, meditado naquele momento. A segunda diretriz é você procurar uma passagem bíblica com o tema completo, um parágrafo ou uma seção ou o livro todo, dependendo do tamanho do livro. Então, nós não podemos fazer o método analítico usando um verso ou dois. Nós precisamos pegar uma porção de texto completa, um parágrafo ou uma seção, como nós pegarmos uma passagem que começa no capítulo 4 de Efésios e entra no capítulo 5, ou a carta de Pedro também, que começa falando sobre submissão no capítulo 3 e vai entrando até o capítulo 4. Então a gente precisa atentar, tá bom, para essas sessões completas. Então, a gente precisa pegar o parágrafo, a sessão ou o livro para que possamos fazer a análise do texto bíblico em si. E a terceira diretriz é anotar toda e qualquer minúcia que encontrar. À medida que você vai refletindo em cada verso, em cada 2, 3 versos, se estiverem interligados, você vai anotando tudo que você vai encontrando, você vai colocando à parte, anota o verso na parte da folha e na outra parte você anota o que você tem encontrado ali, para que você possa depois estar refletindo e meditando e assim extraindo o conteúdo daquela passagem. A quarta diretriz é seguir os passos da observação, usando perguntas: quem, que, onde, quando, porquê, como. Também anotando os verbos, substantivos e outras palavras-chave que precisam ser
identificadas e definidas, atentando o conceito de cada uma delas, as ações que estão sendo ali enfatizadas. Também ler repetidamente, até sentir que o texto realmente está dentro de você, que você se apossou do texto. Você precisa ler várias vezes a porção analisada para que você possa extrair realmente o conteúdo. E a cada passagem, quem sabe o Espírito Santo vai iluminando você também para entender o que está sendo ali transmitido. E depois você vai resumir a passagem com pequenas sentenças, ou fazer uma paráfrase, tá bom? Com uma oração você sintetiza aquela passagem, aquele verso analisado, e assim você vai fazendo com todo o conteúdo que você separou para estudar. E detecte o assunto principal. Tente encontrar o tema ali que está sendo tratado naquela porção de texto usada para fazer o método analítico. A seguir, o quinto passo, a quinta diretriz, é você fazer um esboço do texto. Né? Você olha, já pegou e resumiu cada parte que você analisou, então você esboça mais ou menos o texto, porque tudo que é escrito tem um começo, um meio e um fim. E a gente precisa então fazer esse esboço, tá bom? Para que a nossa ideia caminhe nesse sentido, até estar claro para nós o sentido do texto em si. A sexta diretriz é você seguir os passos da interpretação, é você montar a interpretação. Lembrando que a interpretação ela deve ser montada como se fosse o autor, tá bom? Enfatizando o que ele está transmitindo, o que realmente é que ele está falando, o que ele está tentando exortar, ou ordenar como mandamento, imperativo ou um conselho. Você precisa sempre falar, se for o apóstolo Paulo, Paulo está dizendo isso, o apóstolo Paulo está enfatizando isso. Se for Pedro, Pedro falou isso. Se for João, assim sucessivamente. Você precisa voltar, tá bom? A rever a aula dos passos OICA e na interpretação, então você buscar seguir os passos direitinho para montar a sua interpretação. E a sétima diretriz é fazer a correlação bíblica quando for possível, que é encontrar uma outra porção de texto paralela que tenha a ver com aquilo que está sendo discorrido no texto em análise. E aí então você enriquecer o seu estudo, tá bom? Se possível. Isso quando possível nós devemos fazer então a correlação. O oitavo passo, ou a oitava diretriz, é extrair o pensamento-chave da passagem e de cada versículo analisado. Então a gente vai tentar encontrar, pode ser que exista só um pensamento-chave, e os versículos apoiam esse pensamento-chave principal, e pode ser que em cada versículo também esteja um pensamento, uma ordem, algo que está bem claro diante de nós. Então a gente precisa extrair e sair anotando tudo para nosso crescimento e também quando transmitirmos aos outros, eles entenderem bem o conteúdo da passagem em si. A nona diretriz é aplicar o estudo. Isso tem a ver agora, isso para mim ou para nós, os cristãos da era atual, tá bom? O que a Bíblia está falando, o que esse texto em si quer transmitir para nós. Então a gente passa a aplicar o texto para a nossa vida, para que venhamos a ser transformados também pelas verdades ali contidas nesse estudo que nós acabamos de fazer através do método analítico. E a décima diretriz é tornar o estudo comunicável. Então, você já de posse de tudo que você fez, monta o estudo e aí torna esse estudo comunicável para que outras pessoas também sejam edificadas e transformadas por aquilo que você aprendeu. Então, estas são as diretrizes para o método analítico e nós vamos, então, exemplificar isso na prática. E antes de irmos para a prática do método analítico, algumas questões que eu sugiro a você que você possa ter em mente quando for fazer o método analítico. A primeira é qual é o assunto principal, do que se trata a passagem que vai ser analisada e vista. Quem são as pessoas principais? Quem são os personagens que ali estão naquele texto? O que o texto diz a respeito de Cristo? Há algo que o texto fala acerca de Jesus, de sua obra?
Qual o versículo-chave principal? Qual é a sentença principal contida ali, que chama a nossa atenção no texto que a gente vai analisar? Qual é a lição central, né? O que o texto exorta a nós a pensarmos, a refletirmos ou a fazer? Quais são as principais promessas? Existem promessas no texto? O que está sendo prometido? Ou qual o erro apontado que eu devo evitar? Será que ele está exortando a abandonarmos algum tipo de pecado, alguma prática contrária à vontade de Deus? Eu preciso atentar para isso. E o que há nessa passagem que pode ser aplicado em minha vida? Como eu posso perceber isso? Então essas são questões, tá bom, que você precisa ir procurando responder ao longo desse estudo no método analítico, para que ele possa realmente ser aplicado com maior precisão sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que também estarão em contato com esse estudo. E para exemplificar, nós vamos aplicar o método analítico no texto bíblico de Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao 9. Como esse texto é uma porção de texto maior e requer uma análise pormenorizada de cada verso e de cada palavra contida nos versos, então ficaria inviável fazer isso nesta videoaula. Então nós vamos fazer a aplicação, o uso do método analítico na próxima videoaula, onde nós vamos começar iniciando já, analisando o texto de Romanos capítulo 8, verso 1 ao 9. Então eu aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus nos abençoe e que você seja perseverante, tá bom? Estamos perto de concluir essa disciplina para a glória de Deus. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.